Olá, boa tarde. Programa Primeira Página, agora em novo dia e horário, espero que vocês gostem, né? Fala esta semana do mercado de software do Brasil. Já estamos entre os 10 maiores mercados globais do planeta e movimentamos alguma coisa acima de 75 bilhões de reais por ano. Acompanhe. Apesar dos números acima, a má gestão e uso impróprio do software podem causar sérias consequências para empresas. A falta de um gerenciamento adequado de ativos de software normalmente ocasiona despesas que poderiam ser evitadas. Isso sem falar na pirataria. Convidamos Frank Karamuru, advogado e diretor da BSA, que é The Software Alliance, entidade que reúne os maiores produtores de software do mundo, e Jefferson Stutz, espero que eu esteja pronunciando corretamente, diretor da PTC, empresa provedora de soluções empresariais na área de engenharia. Bem-vindos, obrigado pela presença e vamos começar pelo Frank. Por favor, o que é a BSA e o que a BSA faz no mundo? A BSA é uma associação que congrega os produtores de software, é uma associação com sede em Washington e está presente em 60 países. Defende a indústria de software perante os governos e as entidades e defende os direitos desses produtores, né? Os membros da BSA são algumas das empresas mais inovadoras do mundo, investem em milhões e milhões de dólares em inovação, em produtos que facilitam a vida de todos nós. Cita algumas aí dessas associadas à BSA. Sim, por ordem alfabética, Adobe, para não criar Adobe, Autodesk, Microsoft, PTC. Estão lá no fim. Falar em PTC, Jefferson, pesquisas dão conta de que a maioria das empresas possuem licenças em excesso e desperdiçam dinheiro. Dá para explicar isso? Sim, claro, Luiz Carlos. Hoje, a gestão de ativos de software é um tema muito novo ainda na agenda dos gerentes, diretores ou CIOs de TI. Então, essa turma sempre se preocupou em comprar o software, utilizar, pagar um preço mais barato, só que existe um grande trabalho em cima sobre a utilização correta, respeitando os seus contratos de licença de uso e todos os detalhes técnicos que envolvem a utilização do software para não colocar nenhuma empresa em risco. Isto é um tema hoje prioritário nas agendas de várias empresas, de outras empresas nem tanto, e é esse o principal ponto aonde a gente sempre discute com estas empresas como eles terem a melhor gestão dos ativos de software. Como é que eu, empresa, e vou buscar no mercado alguém que diga isso para mim e que setor da empresa cuida disso? Compliance? Exato. Normalmente todos os fabricantes já têm hoje uma iniciativa tanto de evangelização de uso correto de licenças de software, como também de combate ao uso irregular e violação da sua propriedade intelectual. E também a própria rede de revendedores que existem hoje, a maioria dos fabricantes, eu diria, estão treinados e prontos para prover a informação correta para o cliente. Frank, a última pesquisa da BSA no Brasil mencionou que o uso de software não licenciado caiu no Brasil. Como é que anda a pirataria por aqui em matéria de software? De fato, percentualmente, nós caímos aí 3 pontos percentuais. A penúltima pesquisa da BSA dizia 53% e a última pesquisa 50% do mercado ainda irregular. 50% do mercado é pirata, é isso? Isso, 50% do mercado ainda é pirata. E quando a gente fala do mercado, a gente fala empresarial e doméstico? Mercado total. Empresas se cuidem, porque vem coisa por aí que nós vamos explicar. A BSA se preocupa muito mais com a questão do que acontece nas empresas, né, porque é um volume muito mais representativo. E o que eu queria dizer, ainda complementando a questão que você fez para o Jefferson, software hoje deixou de ser uma preocupação só do TI.
passou a ser uma preocupação da diretoria em geral, porque as implicações que a utilização irregular do software tem são bastante vultosas e podem trazer aí bastante... Nos Estados Unidos, por exemplo, entraria na lei do compliance, quer dizer, se você está com software pirata, por exemplo, as penalidades entram naquele caminho de compliance ou as leis para a pirataria são diferentes? Eu não tenho muita familiarização, não sou familiarizado com as leis americanas, mas ali a violação de direito autoral nos Estados Unidos é um problema que é cuidado pelo FBI, né? Se você vê qualquer DVD aí você vai ver aqueles avisos, o tratamento que é dado é o mesmo, sabe? As penas são rigorosas e o processo legal é bastante severo. E no mundo, a Ásia, a China em especial, são os que comandam a pirataria ainda, segundo as pesquisas da BSA? Sim, são. São os mercados onde a gente ainda encontra mais problemas. E por aqui na América do Sul, Paraguai, não? Na América do Sul, o Brasil é o que tem a menor taxa de pirataria, mas nem todo mundo está nessa situação. Tem países bem piores, eu diria que o Paraguai está bem distante da gente nesses termos. Jefferson, a pergunta vai parecer um pouco ingênua, mas o que leva uma empresa a usar software ilegal? São vários motivos. Existem vários perfis de empresas que usam o software ilegal ou um software pirata ou irregular, como a gente pode dizer. A primeira delas que eu poderia citar um motivo principal o desconhecimento, primeiro de como adquirir, de quem adquirir o software, ou o conhecimento de vou tentar economizar em algum lugar. Tá? O segundo motivo desconhecimento das próprias cláusulas contratuais, porque nem sempre eu posso ter um software comprado, porém não posso estar usando ele de forma irregular. Isso também é uma violação. Isso também é ilegal. Exatamente. Então, e isso também coloca em risco a empresa. Então, são vários fatores, mas geralmente são esses tipos que levam uma empresa a ou piratear, usar irregular, ou estar desconhecida das leis e dos detalhes técnicos de contrato de uso. E adicionando o que o Dr. Frank falou, o fabricante tem, conforme dito, a metade da quantidade de softwares utilizados no Brasil hoje é ilegal. Isso quer dizer que se o mercado de TI, você falou que é 75 bilhões, vamos a 150 bilhões. Isso, e considerando que 18% desse número é software, então a gente tem 44% hardware, quase 20% software. Dá para fazer mais 2 Copas do Mundo só com o software irregular que é vendido no Brasil por ano. Ou seja, então todos os fabricantes estão olhando para isso aí, investindo em educação, evangelização do uso correto, mas também combatendo a pirataria. O que a gente, em termos legais, se isso revertesse aí para as empresas e para o próprio governo, né, na criação de empregos e de impostos e tal, tem um número aí astronômico para se falar isso, se legalizássemos todo o mercado? A gente calcula que esses 50% representam aproximadamente 2,8 bilhões de dólares. Bilhões de dólares em valor de software. Em faturamento. Daí você conta aí os empregos que isso poderia gerar. Não temos pesquisas atualizadas sobre isso, mas estamos deixando de gerar emprego, estamos deixando de pagar impostos, estamos deixando de colocar esse dinheiro na economia formal. Quer dizer, ajudaria um pouquinho a Dilma aí que está cheia de problemas, né? A pirataria de software é uma questão, digamos, socialmente aceita? Te coloquei na parede. Eu não diria que a história é bem assim hoje em dia. Eu acho que já foi assim, né? 10, 15 anos atrás, eu acho que era até tinha um certo charme de você falar sobre pirataria. Mas a coisa está mudando bastante de figura, né? Como eu te disse, a história passou no departamento de TI para a diretoria.
E não sei se você sabe disso, mas as empresas que vendem software, elas algumas vezes promovem auditorias em empresas. Então, você tem uma grande quantidade de softwares, a empresa tal vai promover uma auditoria na sua empresa para verificar se tudo está sendo utilizado corretamente. Essas auditorias, muitas vezes, demonstram, em 56% dos casos, as empresas comparam software demais. Então, existe... O problema não é nem mais eu quero ser pirata, eu vou ser bacaninha e pagar menos por isso. Existe um desconhecimento de como você pode utilizar essas licenças. Otimizar essa... Então, por isso que precisa essa conscientização da forma correta de utilização. E o que a gente, então, recomenda aquelas práticas, né, do gerenciamento dos ativos de software. Jefferson, aí vai de novo encostar você na parede. Como é que, por um lado, eu sei que estou comprando a mais ou, por outro lado, a menos? Como é que a gente desenvolve esse trabalho? Você falou que há suporte da vendas e tal, mas eu recentemente comprei 2 programas legais, naturalmente, e não tive esse suporte. Fica tudo muito... acesso o link e tal... E aí você tem que chamar um técnico para fazer direito o negócio, né? Existem empresas que chegam lá e colocam isso tudo prontinho, na forma da lei, no melhor formato de nem a mais nem a menos? Sim, eu acho que isso vai também, pega um gancho num pedaço da pergunta anterior, que é o social, né? Hoje em dia se ensina pouco nas escolas ou nas universidades o uso correto da licença. E aí a gente vai crescendo ao longo dos anos, não sabendo qual é o uso correto de uma licença, certo? Então, hoje ainda a gente tem a figura de o Capitão Gancho ou o próprio Jack Sparrow, uma figura aceita. Então, as escolas deveriam iniciar esse processo agora. Alguns fabricantes levam a educação já como o uso correto de licença, tanto que disponibiliza uma licença gratuitamente na escola, e o aluno vai crescendo então ao longo para entender o correto licenciamento de software. E aí, obviamente, ele vai entender. E, respondendo à pergunta, sim, geralmente os canais de revendas da maioria dos fabricantes têm parceiros treinados para entregar instalação, configuração, suporte, né? Isso é bastante importante. O teu software para no meio de uma utilização, você não sabe para quem ligar, né? Então isso é bastante interessante. Um outro ponto também do uso correto da licença é manter o contrato de manutenção ativa, porque você recebe periodicamente atualizações do software e, obviamente, você vai atualizando o seu Windows ou o seu Photoshop e todos os programas vão funcionar de uma maneira correta. Outro ponto importantíssimo de ter um suporte frequente é que a maioria dos softwares irregulares hoje, eles estão aí, por um lado, o desenvolvedor que faz esse software pirata e disponibiliza, ele está dando um benefício para o usuário pirata, porém ele está extraindo informações desse usuário, informações pessoais, que podem ser utilizadas depois para financiamento de qualquer crime. Isso quando não roda o que você vier a baixar em cima dessa plataforma. É exatamente isso. Ô Frank, o que a BSA tem feito, pegando o gancho que o Jefferson falou, em termos de educar desde o governo até a questão do empresário e dessa criançada que vem por aí? Uhum. Bom, o que a BSA tem feito, ela tem promovido treinamentos sobre a correta utilização do software e tem também gerenciado um programa de SAM, né? O que se chama Verifirm. Tem oferecido esse treinamento online para as empresas. Uma certificação, né? O Verifirm é uma certificação e a BSA oferece também esse programa de treinamento, como você administrar essas licenças dentro da sua empresa. Então são processos, né, que seguem a norma ISO 19770-1, que dá as normas internacionais de como você gerenciar isso. Jefferson, qual que é o desperdício médio por computador? Você tem ideia disso quando se usa
Software de mais ou de menos? O de menos, eu posso falar, de mais é mais complicado de medir, obviamente, mas usar software de menos já te coloca no limiar, obviamente, da lei, né, que é uma lei nova, relativamente nova. No Brasil, então, é mais severo, o Dr. Frank pode dar mais detalhes depois, mas por que, até relembrando, por que o assunto uso irregular de software ou violação de propriedade intelectual, pirataria, ficou mais evidente na agenda dos donos das empresas? É pelo risco que isso traz. Ele, se ele assina pela empresa, ele hoje está sujeito a receber uma multa de até 3.000 vezes o valor de cada software. Isso é um processo civil, que pode ser facilmente aplicado hoje. Existem várias ações que estão tramitando, outras que já finalizaram, e também um processo criminal de reclusão de até 4 anos. Então, eu diria que o ônus de se ter licenças a menos é extremamente preocupante. O ônus de se ter a mais, obviamente, é chamar um parceiro, chamar um fabricante, entender a melhor utilização, executar uma certificação para uso correto e como ele comprar melhor software. Frank, dá uma arredondada no tamanho da encrenca que é para uma empresa usar software pirata. Bom, a empresa por máquina, a coisa, né? Por máquina. Ixi. O que a lei estabelece, a lei do software equipara ao software a uma publicação, a um livro. Tá? E a regra para o livro é que toda vez que você desconhece o número de obras utilizadas, copiadas, aplica-se um número de 3.000 vezes. Então, como o software é comparado a livro, se houver uma ação judicial e o perito encontrar um software e ele não conseguir determinar o número de cópias que foram feitas, ele vai aplicar, ele pode aplicar, o juiz pode aplicar até 3.000 vezes? 3.000 vezes o valor. Por software, por máquina. Exatamente. Quer dizer, se você tem uma plataforma Windows, roda um Office, roda um Adobe, né? Daria uns 9.000 vezes por máquina. O sujeito tem umas 100 máquinas, quebrou. Sim. E como é que tem sido feito esses acordos aí? Vocês têm levado muita, em geral acaba em acordo? Qual é o cenário dele? Sim, sempre existe a disposição de conversar, de fazer um acordo. Ninguém espera ao final de um processo judicial que vai demorar aí 15 anos. Existe sempre um interesse por parte das empresas que estão no polo ativo dessa ação de encerrar essa disputa com a regularização do software. Evidentemente, depois de um processo judicial, essas empresas tiveram custos, pagaram advogados, pagaram os peritos e outras coisas. Esses custos vão ter que ser cobertos, enfrentados, então, pela empresa que insistiu. Digo insistiu porque existe também, antes das ações, várias tratativas para tentar regularizar antes da ação. Quer dizer, o barato sai caro. Sai caro. Jefferson, quais são as soluções de gerenciamento que a PTC oferece para as empresas e de quais segmentos? Você falou engenharia, exclusivamente engenharia? A PTC atua no mercado de engenharia industrial. Basicamente, os nossos clientes são da indústria metal-mecânica do Brasil. Também temos, obviamente, outras subindústrias, indústria médica, automotiva, etc. E normalmente esses clientes gostam de estar atualizados no que tem de mais avançado da tecnologia, do nosso software de projeto e gestão. Então, eles geralmente precisam de um contato constante. Então, esse contato constante, até porque ele precisa inovar o produto dele, a engenharia é um carro-chefe no produto hoje, né? Então, engenharia, design, etc. Então, a PTC oferece ferramentas para gestão, controle, ele extrair, por exemplo, relatórios mensais da utilização do nosso software e chamar a PTC ou o parceiro PTC e dizer assim, estou utilizando X números de licenças, preciso adquirir mais tantos, então é uma gestão em conjunto com o cliente. Você falou em 3D, o que a PTC tem a ver com 3D? A PTC é o criador, a Parametric Technology, essa é a sigla da PTC,
é o inventor da tecnologia 3D paramétrica. É eu poder simular um produto em 3 dimensões dentro de um computador. Hoje, desde um mouse até um avião, passa de uma maneira ou outra pelos nossos produtos na sua fase desde a concepção até a entrega dele para o mercado e manutenção. Quantos vocês são? Estão no Brasil inteiro? Como é que é? A PTC tem 20 anos no Brasil, é uma empresa americana, temos 7 mil funcionários. No Brasil crescemos exponencialmente devido a grandes clientes como Embraer, Cielo, Randon, Stara, Metalfrio. São clientes que demandam tecnologia de última ponta para entregar produtos inovadores no mercado. Muito bom. Frank, o Brasil agora possui a possibilidade da certificação de gerenciamento de ativos de software, que você começou a falar aí. O que vem a ser isso e qual a utilidade para o mercado, para a empresa em geral? Como eu já tive a oportunidade de dizer aqui, quando há essas auditorias, as empresas elas percebem que em 65% dos casos elas compraram mais software do que seria necessário. Em 38% dos casos a gente vê que as empresas compraram menos software do que elas precisavam. E depois de um processo de gerenciamento, essas empresas chegam à conclusão de que elas economizaram até 25% do que elas gastam com software, depois de terem implantado um sistema de gerenciamento. O sistema de gerenciamento é você verificar todas as licenças que você tem, onde elas se aplicam, onde elas são utilizadas e qual a utilidade e a real necessidade que uma empresa tem com um software ou outro. Né? Existem várias formas diferentes de licenciamento. Passou o tempo que você entrava numa loja e comprava uma caixinha com software. Você vai numa empresa, tem 100 funcionários, você compra um número de utilização até 100 ou até 200 funcionários e dentro daquele... Pega uma chavinha no link e baixa. Isso. Então é muito importante que a pessoa que é responsável por isso esteja familiarizada com a licença suficientemente para que ela possa navegar dentro desses números com tranquilidade. Então, a partir do momento que a empresa aprende a gerenciar isso, ela pode cortar custos e ter uma produtividade, uma utilização do seu software muito melhor. Como é que é feita essa certificação? Vai um técnico lá fazer ou isso aí é um programa, ele baixa e é automático? Como eu te disse antes, a BSA também oferece esse SAM Advantage. Então, é um programa de gerenciamento online que você pode adquirir e você pode ter dentro da sua empresa uma pessoa que já é certificada. Então, a empresa primeiro ela se prepara, ela implementa todos esses métodos dentro da empresa, depois, contatada pela BSA, a BSA envia uma empresa de auditoria para verificar se aqueles prazos estão, aqueles planos foram cumpridos, tudo foi implementado. Então a empresa de auditoria encontrando tudo em ordem, não encontrando tudo em ordem, ela vai dar uma lista do que precisa ser corrigido, e assim foi corrigido, ou se tudo foi encontrado em ordem, a BSA oferece uma certificação de algumas das produtoras, das empresas membros da BSA, de que todos os processos se encontram em ordem, as licenças estão cumpridas, e com isso a empresa recebe automaticamente uma trégua aí de 3 anos em que ela não vai sofrer essas auditorias que eu tinha mencionado anteriormente por parte dessas empresas que certificaram. Então, é uma grande vantagem, primeiro de você aprender, né, como aquelas licenças funcionam, onde elas estão utilizando, quem está utilizando e por que ele está utilizando, deixar de utilizar licenças que são desnecessárias e economizar dinheiro dentro da sua empresa. A VeraFirm é oferecida pela BSA, é administrada pela BSA, mas ela é uma certificação de algumas das empresas que fazem parte da BSA de que tudo está em ordem. Jeff, você que gosta de enxergar cenários, longo prazo e tal, você diria o seguinte, que a condição desse mercado só vir a fazer negócio, como por exemplo não faz com empresas que trabalham com mão de obra escrava, só com empresas que têm essa certificação, por exemplo?
caminha para isso ou isso é a longo prazo? Isso é um tema que a gente tem debatido bastante no comitê, da qual eu faço parte com o Dr. Frank e os outros fabricantes. Muitas empresas querem reduzir custo de mão de obra, de engenharia ou de computacional, e nesse meio tempo contratam empresas externas e obviamente isso tira a responsabilidade deles da utilização do software. Eles não precisam ter dentro das empresas. Só que hoje todos os fabricantes têm ações tanto preventiva como de combate à pirataria, não só nas empresas grandes, como nas empresas médias e pequenas. E essas empresas médias e pequenas, a grande maioria, a taxa de utilização de software irregular é muito grande. E também a informalidade na mão de obra. Isso é uma coisa realmente preocupante hoje no Brasil. As empresas grandes tiram o ônus e passam para empresas menores, e as empresas menores trabalham também no limite da lei, utilização de software irregular e até de trabalho irregular, eu diria. Mas não dá para dizer que eu não sabia, né, Frank? Ela vai ser incriminada do mesmo jeito, né? Mesmo transferindo para o outro ali, o menor. Sim, a responsabilização existe, né? Quando acontece a inspeção, né, nessa empresa e o software irregular é encontrado, o relatório do perito vai dizer que X ou Y softwares estavam irregulares, e é sobre esse relatório do perito que o juiz vai decidir qual é a pena aplicável. Só complementando o que o Dr. Frank, o contrato de uso da maioria dos fabricantes diz que, num caso desse, a empresa contratante é responsável por estar utilizando dentro das suas instalações um software irregular, e a empresa B, que foi a contratada, é o violante da propriedade intelectual. Então, ambas empresas são responsabilizadas no caso. O que tem acontecido no mercado de um modo geral, você que acompanha há tanto tempo? A tendência de acordo leva a quanto tempo? Como é que essas empresas estão procurando a BSA, ou a BSA que recebe denúncias? Como é que funciona isso? A BSA recebe denúncias, trabalha aí em conjunto com a Associação Brasileira das Empresas do Software. Então, existe um site, um portal de denúncias onde que estão encaminhadas para a gente e são averiguadas, e depois ocorrem as ações judiciais. Acordos acontecem durante todo o tempo, diria que num prazo de, quero dizer, os advogados se colocam à disposição para um acordo imediatamente, né? Mas geralmente se espera a elaboração desse laudo do perito para ver efetivamente o que ele encontrou, e em cima do laudo do perito, então, que é feita toda a negociação para o acordo, dependendo do que foi encontrado, o número de licenças que foram encontradas irregularmente, é que a gente vai partir para a conversa. Já chegou a ter alguma empresa grande condenada, ou a coisa para no acordo e depois de algum tempo? Existe condenação, sim, mas não é o que vocês buscam. Não é a nossa regra, tá? Ninguém quer. Nenhuma das empresas aqui está interessada em quebrar ninguém, está interessada em promover a utilização regular do produto deles, né, e que todo mundo continue prosperando e utilizando aí da melhor forma dos produtos que são oferecidos. Jefferson, você que é da área, usar software legal não significa apenas evitar multas, eu imagino. Quais são as outras vantagens em termos de gestão para as empresas? A segurança, por exemplo? De usar um software você regular. Falou em ser Sim. monitorado por um software irregular, de repente. Sim. A grande vantagem de se possuir um software original, o primeiro é o suporte do fabricante. O segundo é você não precisar ficar no mercado obscuro. Tem muitas empresas que se escondem, inclusive, da publicidade, websites, por estar utilizando software irregular. Outro grande benefício é a segurança. Você tem 100% garantido pelo fabricante que tudo que está sendo gerado pelo seu software
tem 100% da fidelidade do que está sendo executado. Softwares pirata, eles têm o seu código modificado, certo? O seu código sendo modificado, o fabricante, obviamente, que não dá garantia nenhuma com isso, ou seja, o teu texto, o teu desenho ou a tua análise médica, dependendo do tipo de software, pode estar sendo corrompido, o resultado pode estar sendo errado, então isso pode implicar em muito prejuízo para várias empresas, né? Além do risco todo que nós já falamos, né? Legal e civil. Frank, ao aderir à certificação Verifarm, né? Verifarm, que benefícios extras, além da otimização dos sistemas, as empresas adquirem? Você falou numa alforria aí de 3 anos, né? Exatamente. Mais coisas, vamos lá, vamos fazer o pessoal aderir aqui, né? Fazer um pouco de propaganda. Isso. Vamos legalizar esse país, pelo amor de Deus, né? Tem realmente esses 3 anos, então, aí de alforria, de auditorias por parte das empresas que fizeram parte da certificação. Não vai fazer sentido uma empresa que produz um software de engenharia dar uma alforria numa empresa de jornalismo. Então, quer dizer, isso que eu estou dizendo, nem todas as empresas participam de todas as certificações todo o tempo. Né? Lógico, são só os softwares que você utiliza, aquelas empresas então vão te dar essa alforria. Não tem necessidade das outras empresas participarem disso. Mas, o que é importante na certificação? A BSA chegou a encomendar um estudo e chegou à conclusão de que a utilização do software sem licença, ela está diretamente relacionada com a presença de malware, né, de software mal intencionado. Então, já foram gastos aqui no ano passado 490 bilhões de dólares para corrigir problemas relacionados à presença de software mal intencionado dentro das empresas. Então, no Brasil, nós temos 50% de pirataria e a gente calcula que 31% desses programas irregulares contém malware. Então, eles estão expondo os dados das empresas, então expondo essas empresas à invasão de hackers por, dizemos, existe uma relação direta com esses 50% de pirataria, 31% do software aqui no país estaria sujeito à presença desses programinhas que vêm com um pacotinho de bondades junto com um software que você instala regularmente. Tá? Então, você aprendendo a gerenciar o seu software, você está automaticamente fazendo uma vigilância maior sobre o que você tem, se isso está devidamente licenciado, se isso está devidamente protegido para o seu próprio bem dentro da empresa. Ô Jefferson, como impedir o malware, né? Qualquer coisa que você baixe na internet hoje é um perigo absoluto. E os programas antivírus nem sempre estão tão atualizados quanto os hackers aí, não é? É melhor não baixar nada na internet? Qual o seu conselho? A internet é aonde você vai. Esse é o meu mote sempre, né? Eu não vou dar um mau exemplo aqui, mas eu, por exemplo, não tenho nenhum antivírus instalado na minha máquina. Mas eu também não visito nenhum site suspeito. E exige um pouco de conhecimento, mas eu recomendo a todo mundo utilizar um antivírus, estar o mais atualizado possível. Qual antivírus usar? O melhor possível. Porque a gente vê hoje, não só em e-mails, mensagem, Dr. Frank, você instala um software pirata, hoje você está instalando um cavalo de Troia. Alguma coisa ele vai levar em troca de você por estar te deixando usar um software pirata. Alguém imagina o que é um cavalo de Troia ou viu o filme Troia, né? Ou seja, você vai levar um presente de grego para dentro de casa. Para dentro de casa. Então, eu diria que, primeiro, andar em websites confiáveis. Né? Se você está procurando uma música pirata, essa música pirata pode vir com alguma coisa maliciosa também. Se você está
procurando um software pirata, alguma coisa de ruim vai ver. Então, você visitando websites primeiro e não tomando um certo cuidado para abrir mensagens e etc., eu acho que é difícil alguma coisa acontecer. Tendo um antivírus atualizado instalado, é difícil, mas é sempre bom se precaver da melhor maneira possível. Firewalls, hoje todos os sistemas operacionais têm sistemas de verificação, trava, bloqueios de portas e etc. Né? A gente acaba de ver aí vários celebridades sendo invadidas porque baixaram alguma coisa com certeza que abriu a segurança desses programas que permitiram então acesso às informações. Como é que é possível, por exemplo, um cidadão lá em Goiânia, se não me engano, em Goiás pelo menos, conseguir entrar no programa de fidelidade das pessoas, roubar milhagem e vender? Quem compra deveria tomar cuidado porque não está comprando de uma agência, né? de uma companhia aérea. Mas como é que é possível? Eu não consigo imaginar como é que o sujeito entra e rouba essa... Como o sujeito entra? Fácil. Primeiro, a gente tem pouco cuidado com a informação. Quem aqui, primeiro, leu os contratos de utilização dos softwares? Ou, pior, quem aqui lê as cláusulas do nosso contrato de seguro do carro? Bate lá, eu aceito. Exatamente. Todo mundo vai e clica no eu aceito. Eu aceito, eu aceito, eu aceito. Isso é um ponto importante. E o outro como entrar. A gente grava a nossa senha do banco no celular. Quem não anotou uma senha em algum caderno, em algum livro, algum dia? Então tem pessoas que são mais cuidadosas, outros são nada cuidadosas, expõem seus dados. Né? A gente vê, por exemplo, pessoas colocando o seu telefone celular no seu perfil da sua rede social. Né? Quem está atrás para violar ou mal intencionado vai usar essa informação e uma coisa vai se conectando com a outra, um celular vai para manutenção, extrai seus dados e assim começa toda a brincadeira de quem é criminoso. Esse é um grande perigo, né? Mandar não só o celular, mas mandar o computador para manutenção. Exato. Já circulou cada filminho na internet, não é, Frank? Isso também é pirataria uso abusivo demais. Intelectual. Né? Pois é. Frank, como é que está a adesão das empresas nacionais à certificação? A certificação é recente no Brasil. Nós tivemos a primeira empresa certificada em outubro do ano passado. Nós temos aí agora na linha de produção mais 6 certificações para esse ano. Não é um processo assim muito simples, né? Ele envolve a troca de uma grande quantidade de informações, então demora um pouquinho. É caro? Eu sei que caro é relativo, depende vai depender aí do número de computadores, mas não posso te dar preço assim. Por enquanto nós estamos numa fase meio beta disso ainda, né? E assim que a coisa adquirir um volume maior, a gente tem condições de colocar um preço mais baratear pela escala. E também colocar, né, uma lista de preços. Eu diria que é bem mais em conta do que um acordo que a empresa vai fazer. Muito mais. Né? Bom, só da advogado vai custar uma baba, né? Como é que você explica, Jefferson, a redução de pirataria no mercado do Brasil, no mercado brasileiro? Tem uma explicação aí para você que não é da área, digamos, de combativa, né? Sim. Eu particularmente sou o diretor responsável pela parte compliance na PTC na América Latina, então posso dizer que a PTC em 20 anos não teve nenhum programa de evangelização e combate à pirataria. Então, nós estamos acima desse número de mercado. O nosso número, a gente estima que o nosso software está entre 75% e 80% do mercado uso irregular. Irregular, exatamente. E o que eu posso dizer é que esse número realmente vem baixando porque todos os fabricantes... Se a gente tem um mercado de 75 bilhões e a metade é uso irregular, eu diria que seria insano de qualquer fabricante não ter nenhum programa de combate à pirataria. Porque as empresas estão usando há anos. Esses softwares estão usando de forma comercial, eu digo.
Ou seja, uma empresa usa o software para fins lucrativos, né? Não é uma instituição de ensino sem fins lucrativos. Então, o número tem baixando porque, primeiro, está existindo uma evangelização e educação, tanto da parte da BSA, quanto da ABS, que é a nossa outra associação, e os portais e programas de pirataria. Por sinal, o site é denunciepirataria.org.br, depois acho que é interessante divulgar mais. Então, todos os fabricantes em conjunto, junto com as associações, têm conseguido levar importância para os donos das empresas que eles precisam estar legais, tá? Então, são várias iniciativas: educacional, evangelista e combate. Para a BSA, no caso, por exemplo, o consumidor final, ela está pouco preocupada com ele ou também tem uma preocupação com o usuário doméstico, digamos assim? Eu acho que existe sim pelo lado educativo, né? É importantíssimo que um usuário, pessoa física, esteja 100% também legal. É questão de tempo dos fabricantes também combaterem, porque é a sua marca que está sendo violada, independente de uma empresa ou uma pessoa física. E isso vai além ainda. Eu diria que o trabalho que a BSA tem feito muito forte é trabalhar em Brasília, no governo, e hoje o governo tem se dado conta, ou está a um passo de se dar conta, a quantidade de sonegação fiscal que existe junto com a pirataria. Quando é que a BSA vai realizar uma nova pesquisa global? Ou se está realizando, quando ela vai divulgar aí? É a cada 2 anos? É a cada 2 anos. Então, a última foi publicada no ano passado, em 2014, e ela se referia a dados de 2013. Então, ela está coletando dados Está coletando agora. Em 2015 para lançar o estudo em 2016. Muito bom. Na sua opinião, Frank, o que falta para o mercado ficar maduro? Eu vou ser um pouco brega aqui, eu acho que é um pouco de cidadania, sabe? Eu acho que é você entender que se você quer um produto bom, ele custa, né? É muito bonito a gente dizer todo mundo tem que ter acesso a isso ou aquilo. Gente, existe software para tudo. Você vai querer um software que só falta fazer seu computador sair voando e pagar menos por ele quando a sua necessidade não é tão grande, né? Então, se você não precisa daquilo tudo, use um software original que vai atender as suas necessidades, sem você ter, sabe, o top de linha que vai te oferecer muitas coisas que você não sabe nem como usar, né? Quantas funções tem o seu celular que você nunca utilizou, por exemplo? Provavelmente 60%. Esse é um ponto interessante, porque muitos clientes abordam argumento dizendo: não, pirateamos porque é muito caro. Não é o valor, a gente sabe que o problema não é o valor. Senão, não aconteceria pirataria de aplicativos para celular de R$ 1,99. A quantidade de aplicativos piratas que são pirateados em smartphones hoje é tremenda. Ou seja, então não é o valor, está mais na conscientização, na cidadania, e eu acho que isso os fabricantes estão bem alinhados com as associações, realmente. Ô Frank, qual é o percentual que você estima de uso de software ilegal nos computadores pessoais hoje? É difícil dizer, Luiz. A nossa pesquisa não faz essa distinção, né? Mas a nossa esperança é que o usuário, pessoa física, aprenda no ambiente corporativo, de negócios, e traga essa educação para casa também. Você vê que você tem que ter um produto melhor também em casa, que vai te oferecer mais proteção, que vai te ter menor vulnerabilidade a um hacker entrar e roubar as suas milhas no programa de milhagem, se você tiver um programa original que está ali protegido, que está com tudo em ordem, te oferecendo menos possibilidade de invasão. Você estima em quanto que a pirataria tire de faturamento, por exemplo? 50%.
que é a base da estatística aí? 50% eu diria que é mínimo, pode ser mais. No caso da PTC, os outros fabricantes eu acho que estaria por esse número de 50%. Será que é lícito a gente afirmar que a pirataria de software, como de outros setores, alimenta o crime organizado? Sem dúvida nenhuma, existem estudos sobre isso, não só a pirataria de software, a pirataria em geral, ela caminha junto com o crime organizado e, enfim, isso é um estudo da Interpol, não são nem palavras minhas, né, e isso é comprovado. Jefferson, quantos por cento das empresas brasileiras têm como política o uso de software legal? Pouquíssimas? Ou você não tem essa informação? A quantidade de entendimento do uso de software legal é a metade do mercado hoje, no mínimo. No nosso caso é maior ainda o desconhecimento, tá? Até pelo fato de alguns fabricantes terem iniciado mais tarde o programa de uso correto de software, então isso varia um pouco de fabricante para fabricante. Bom, o programa está chegando ao final. Eu queria agradecer a ambos aí o posicionamento, o cenário de software no Brasil. Espero que vocês gostem do novo horário, novo dia, e uma boa semana a todos. Obrigado.